noite, senhores. Tudo certo? Como é que vocês estão? Senta aí, fica à vontade. Calor do inferno, nem com ar-condicionado resolve, cara. Ah, muito quente. Vocês estão bem? Bem mesmo? Estão legal? O Chico quer convidar vocês para um almoço na casa dele, tá? No final ele vai falar com cada um de vocês aí. Ele quer convidar ainda o pessoal aí para almoçar lá na casa dele. Almoçar, nunca vi disso. Tu chega lá e ainda... Não quero nem falar, fiquei com trauma. Eu vou ter que marcar uma consulta no psicólogo agora. Levar umas pedras de alicerce embora. Caras, a gente tá na segunda quarta depois do Dia dos Pais. E Dia dos Pais já faz quase um mês, né? Mas é que como a gente tá tendo quarta sim, quarta não, então nós tivemos uma semana depois e nós falamos sobre o texto de Malaquias, lembram? O que a gente aprende a não fazer com os sacerdotes lá do período de Malaquias. E eu quero continuar um pouquinho nesse assunto com vocês, só que agora não vendo só o que não fazer, mas eu quero que a gente veja o que fazer. E para isso eu quero que vocês abram a Bíblia em Mateus e deixa aberta, não fecha a Bíblia. Deixa ela aberta porque são 3 versículos só, mas é muito importante que vocês prestem atenção. Esse sermão que não é novo, ele é um sermão reciclado, mas é muito importante que a gente aprenda a ser paternais. Nós precisamos aprender a ser pais. Na Bíblia, desde que o homem foi criado, ele precisou de uma ajudadora. Então, o homem precisa de ajuda. Depois veio o pecado, ou seja, só complicou mais. Então, nós precisamos aprender as coisas. Ninguém nasce sabendo. Tá? Ninguém de nós aqui nasceu sabendo o que tem que fazer. Ah, não, eu já sou pleno. Se falar que é pleno, desconfia, entendeu? Tá, pé atrás, calma, lá ele. Tá? Nós temos que aprender, e a Bíblia tem muito a nos ensinar. Então eu quero que vocês abram aí capítulo 2 de Mateus. Lembrando, na última reunião a gente falou sobre o que não fazer, né? Ou se a gente quiser destruir a nossa casa, o que fazer. E hoje eu quero que a gente veja o que fazer para que nós tenhamos uma visão paternal. Uma visão paternal de uma forma geral, óbvio, sobre a nossa casa, mas também sobre a igreja, ok? Lembrando, a tua casa é uma pequena igreja que, junto com as outras famílias, as outras casas, constituem a igreja, a grande família, a família de Deus. Certo? Achou aí? Mateus 2? Nós vamos ler o 12 mais 1 até o 15. A fuga para o Egito. Depois que os magos foram embora, lembram? Tinha os magos lá, vieram os caras ver o bebezinho, né? Alguns falam os 3 reis magos, a Bíblia só fala magos, não diz quantos, né? Os caras estavam lá, levaram presente, foram ver o bebê, prestaram homenagem e tal, e foram embora. Viram que não ia ter muita coisa para jantar, foram embora. Não vai ser nada aqui, vamos lá. A gente pega um lanche no caminho é longo, então pega um lanche para levar. Foram embora e um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Aqui, cara, a gente está vendo que está iniciando na vida de Jesus um período de crise, né? José está encarando a primeira crise familiar ali, a primeira crise que a família vai ter que atravessar. Eles são um período complicado, não é nada tão complicado assim também, afinal, só querem matar o bebê, só isso, né? Nada demais. Tipo,
que é as abortistas hoje, né? Se naquela época os reis já queriam matar um bebê, então os caras queriam matar Jesus, e um anjo vem e aparece para José e diz, cara, vaza daqui, porque... E o legal é isso, né? Deus, os modos de Deus trabalhar, Deus não pega e simplesmente impede que Herodes mate o bebê. Ah, não, fica aí que eu te protejo. Hoje a gente tem essa teologia falsa, né? De que Deus é o meu escudo, eu vou permanecer, essa teologia do triunfo. E isso não é bíblico, cara. Às vezes, se tu ficar ali, tu vai te dar mal. Lembra de Davi? Quando Davi pergunta para Deus, se eu ficar aqui na cidade, o povo vai me entregar para Saul? Deus diz, vamos. E se eu ficar aqui, Saul vai me matar? Vai. Então, Davi dá no pé. Não acontece isso, porque ele não ficou. Mas Deus estava dizendo, se tu fica aí, cara, vai dar ruim. Entendeu? Então, nem sempre Deus vai ser aquele que te blinda ali onde tu tá, e tu tem que ficar ali onde tu tá. Não, às vezes tu tem que sair de onde tu tá. Mas, o que eu quero que a gente entenda? Tem algumas atitudes de José aqui nesse contexto, nesses 3 versículos só que a gente leu, que, cara, a gente já consegue identificar muita coisa e aprender muito. Eu não sei vocês, para mim, assim, é José, perdão, é Jesus, puxa vida, o resgatador lá em Ruth, Boaz, e, cara, eu acho que o próximo já é José. E, assim, tipo, os dois estão meio que empatados, assim, Boaz e José. Cara, o José é muito ralado, meu. A José é cara ralado. E a Bíblia fala bem pouco dele, né? A Bíblia fala bem pouco dele. Mas, cara, tem muita coisa pra gente aprender aqui. Então, a gente precisa de homens assim, como o José está fazendo aqui. Certo? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, anota isso aí para tu não esquecer. Como que homens corajosos cultivam uma visão paternal sobre a família, sobre a igreja, certo? Homens que têm essa visão paternal sobre as coisas. Em primeiro lugar, é um homem sensível ao mundo espiritual. É um homem sensível ao mundo espiritual. Deus adverte, Deus sonda o nosso coração, Deus perscruta o nosso coração, Deus vem até o ser humano, Deus é quem dá o primeiro passo, Deus é quem vem e interage com o homem, porque o homem se afastou de Deus, ok? Mas Deus faz isso em determinados contextos. Deus faz isso com determinadas pessoas. E José é um desses caras que está sensível ao mundo espiritual. Quando o anjo vem, cara, vocês têm que lembrar que o momento ali é o quê? É um momento de muito milagre. Primeiro, Maria engravidou do nada. Tá? Ela engravidou do Espírito Santo. Eles não tinham feito sexo ainda. O bebê nasceu e, cara, começou a vir uma gente meio estranha, assim, uns pastores do nada que estavam pastoreando ali, cuidando do rebanho nos campos ali de Belém. E eles falaram, um anjo apareceu lá e junto dele um monte de outros anjos cantando um coral lá. E a gente veio aqui ver o que aconteceu. Aí logo depois já vem os magos, os caras lá do Oriente, que para nós, só para tu ter uma ideia, os magos eram os feiticeiros, cara. As feiticeiras, os caras que estudavam as borras de café, tá ligado? Os caras, eles pegavam lá os intestinos dos bichos e faziam as adivinhação. Esses caras, eles eram astrólogos. Esses caras aí, entendeu? Surge esses caras ali, que na tradição católica são 3, né? Tem até os nomes dos caras, eu não lembro agora, mas... Olha aí. Belchior, isso aí. Isso aí. Enfim, a Bíblia não fala quantos eram, mas os caras estão afiados, né? Tu viu? Um dia eu chego lá. Muito... O Xande tá de algum pé na católica, assim, já, né? Ele já tá um pezinho. Só falta meter ele aqui. E vir aqui, ó. Aí vem esses caras estranhos, assim, mas como é que vocês chegaram aqui? Não, o nosso GPS foi uma estrela guiou a gente. Então, entende? Cara, tinha muita coisa acontecendo e coisa que não é comum. Somado a isso, vem um anjo falar com José. Então, o que acontece? Cara,
a gente, vamos tentar imaginar se fosse a gente. Ah, cara, é muita coisa acontecendo. Não deve ser assim. Não, tá demais, tá? Não, acho que não. Cara, nós temos um pé, não, nós temos 2 pés na incredulidade, né? Entendeu? A gente tem os 2 pezinhos na incredulidade. O cara, mas como assim? Tá, eu vou, tá, beleza, eu vou. O que José faz, cara? Ele ouve o anjo, ele presta atenção, ele tem total atenção ao que o anjo está falando. Não só a situação, uau, um anjo apareceu, não, mas ao conteúdo que o anjo está entregando. Entende? A maior arma de uma família e, consequentemente, de uma igreja é um homem ligado com o céu. É um homem que tem conexão com o céu. Tu precisa disso. Eu preciso disso. Nós precisamos ter essa conexão com o céu. Entender que, muitas vezes, a palavra de Deus, ou até mesmo de forma extraordinária, de forma milagrosa, enfim, Deus vai se comunicar com a gente e nós temos que estar sensíveis espiritualmente. Uma oração que eu tenho feito recorrentemente é: Senhor, me torna mais sensível aos sussurros do Espírito Santo. Cara, porque a gente sempre espera que Deus venha falar com a gente naquela voz de trovão, né? Tipo, a gente lê Apocalipse, voz de trovão, sinais e tal. Cara, não, às vezes Deus vai falar com a gente num sussurro, numa brisa suave. Entendeu? Lembra de Elias na caverna? Às vezes Deus vem numa brisa suave. E se a gente estiver desatento, passa e tu não vê. Entendeu? Entendeu ou não? A minha pergunta para ti é: tu tá tranquilo ou tu teme o amanhã? Como é que tá o teu nível de ansiedade? José ouviu, ele pegou para ele e ele começou a agir com base no que ele ouviu. O cara não ficou ansioso, tu não vê José se batendo aqui, sabe? Tipo o marido quando a mulher começa a dar luz. Aí agora o que eu faço, para onde eu vou? Sabe? Começa a se bater ali, não sabe o que fazer. Essa semana eu estava falando com uma irmã e ela falando que quando a bebê dela nasceu, ela estava com as contrações, as dores de parto, e ela dizendo pro marido o que era para pegar, porque o cara estava de um lado para o outro dentro de casa assim, não fazia nada, e, sabe? Tem que pegar tal coisa, chegava lá, não, mas eu tenho que trazer isso, e não fazia nada. Entendeu? Como é que é a gente? Como é que é contigo? Tu fica ansioso? E se vier um anjo do Senhor falar contigo, te prepara, porque vai vir um tempo meio complicado aí. O que acontece? O que acontece? Como é que tu fica? Já as unhas tudo ruída? Como é que é? Entendeu? Como é que tu lidaria com isso aqui? Eu quero que tu pense isso. Tu teme que isso possa te fazer cair, sucumbir na mão do diabo? Como é que é? Tu tá ciente de que quando Deus fala assim contigo é porque Ele requer alguma atitude nossa em resposta? Ele requer de nós alguma coisa? A melhor arma para uma família, para uma igreja, é um homem conectado com o céu. Tu é a resposta de Deus para os ataques do diabo. Ok? Tu. Dentro da tua casa, aqui na igreja, os homens são a resposta de Deus para os ataques do diabo. Certo? Segundo lugar, um homem que cultiva uma visão paternal é um homem que obedece à palavra de Deus. Anotou? O cara obedece à palavra de Deus. O que José fez aqui quando ele ouviu o anjo? Versículo seguinte, olha só, o 14. O anjo falou, né? Herodes quer matar o menino e tal. Fique por lá até que eu avise você. Versículo 14. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Cara, tu percebe que José não ficou... Primeiro que ele não ficou ansioso, como eu falei, né? Ele não ficou se batendo, sabe? Naquele nível de ansiedade, assim, de roer as unhas, de não saber o que fazer e de ir agora, o que vai acontecer. Não, José simplesmente fica tranquilo. Ele pega a família dele naquela noite ali e... vamos embora, vamos sair daqui. Vamos lá. Se o anjo mandou, Deus enviou um anjo para falar com a gente, nos preparar para isso, então vamos agir, vamos obedecer. Nós precisamos
Não, às vezes a gente confunde um pouco, cara. Às vezes a gente quer muito entender a palavra, a gente quer, sabe, a teologia do texto bíblico, e às vezes Deus só quer que a gente obedeça. Lembra dos discípulos? Está em Lucas 17. Quando Jesus fala assim, ele está falando sobre o perdão, né? Respondendo, os discípulos tinham perguntado como deveriam perdoar, ou quando deveriam perdoar, e Jesus fala, não, assim, assim, assim. Aí depois, Jesus termina de falar, o que eles dizem? Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Porque na cabeça deles, precisa de muita fé para perdoar. O que Jesus fala? Não, é só tu obedecer. Só obedecer. Ele vai dar um exemplo de um servo que só faz o que é mandado. Ou seja, o perdão, assim como algumas outras atitudes na vida cristã, não demanda grande fé, grande entendimento teológico, grande, conteúdo assimilado. Não, cara, só tem que obedecer. José fez isso aqui. José é um pai que ele entende exatamente o que foi dito e agora ele obedece. Ele não fica achando desculpinha, ele não fica botando empecilho. Puxa vida, mas pro Egito? Ah, não! Aquela terra de pagão lá. Deus já tinha mandado 10 pragas, agora nós vamos ter que ir lá ver se... Não, pera lá. E ficar lá ainda até que ele avisa. Puxa vida. Ah, mas não podia ser para a Síria, não podia ser para algum outro lugar, sabe? José não fica com isso, cara. Você percebeu? Tu viu aí no texto? José não fica botando empecilho. O anjo vem, fala com ele, ok, gente, vamos lá. Faz tua mochilinha aí, rapidinho, Maria. Eu vou botar a gasolina no burro ali. Entendeu? Ele não fica dando desculpa, cara. Hoje o que tu mais vê é os caras dando desculpa para tudo. Não, não dá. Bah, hoje não dá. Essa semana não tem como. Porque, o meu cachorro ficou gripado e eu vou ter que levar ele no veterinário. Sabe? Tudo tem uma dificuldade. Os caras são os curupira, é os do contra, tá ligado? É sempre os caras do contra, assim. Tu fala uma coisa, ele é do contra. Não, assim é ruim. Assim não dá. Para mim é difícil. José não é esse cara. O que falta para os homens serem homens de fato e dizer, cara, conta comigo, estamos juntos. É isso aí. Olha só, deixa eu tentar dar um exemplo para vocês. Nós estamos plantando uma igreja aqui. Isso aqui é uma plantação. Cara, a nossa igreja tem 1 ano e pouquinho, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Isso aqui era de estar o tempo todo vindo visitante, 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 todo mundo convidando e nós chamando gente. Agora, com muito custo, em setembro, nós vamos fazer um evangelismo. E aí, a outra vez que nós fizemos, de novo ficou o pessoal, hoje eu não posso. Puxa vida, no sábado não dá, sabe? Cara, é uma plantação, gente. Se tu não entendeu o que é isso aqui, cara, vai para uma igreja estabelecida, com 3 mil membros, 5 mil membros, com um telão de LED no palco. Aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar para gente que quer aqui, ó. Entendeu? Entenda, eu não estou falando isso porque, nossa, agora o pastor que está pegando pesado, ele quer que todo mundo vá embora. Não, cara, eu quero que tu fique do modo certo. Eu quero que tu fique sem dar desculpa, eu quero que tu fique sem estar ansioso, eu quero que tu fique sabendo que aqui tem muito serviço. Entendeu? É isso que a gente precisa, uma visão paternal. Por exemplo, eu estou falando sobre plantação, e eu vivo batendo nessa tecla. O nosso ambiente de culto tem que ser um lugar confortável para o visitante. Eu falo isso ou não falo? Faz tempo, né? Tem que ser um lugar confortável. Cara, quem foi a última pessoa que contou quantas cadeiras quebradas nós temos e veio dizer, pastoral, já está em tantas cadeiras quebradas. A gente tem que comprar mais. Outro exemplo. A gente está tentando botar uma mão na frente e outra atrás, vestir um santo enquanto desveste outro, por questão financeira, né? Porque a gente quer botar um ar-condicionado, tá vendo o calor que está aqui dentro? Horrível. E não é verão ainda. A gente precisa... Cara, só que a gente não tem dinheiro, nós somos em poucos. Ok? O problema não é esse. Agora, só um cara chegou em mim e falou, pastor, vamos fazer tal coisa para arranjar mais grana aí. Vamos fazer isso aqui, ó. Vai dar dinheiro.
Entendeu? Tá, cara, se a gente não tem, tranquilo, o que tu faz em casa se apertou a grana? E eu entendo disso, tá? Eu entendo bem disso. Apertou, tu tem que correr atrás, né? É ou não é? Faz hora extra, tem uma segunda renda, um trabalho depois do trabalho. Por que na igreja a gente não tem essa visão paternal? Por que na igreja a gente não faz isso? Pastor, quem sabe a gente tem alguma outra coisa para ter um pouco mais de ganho, de entrada? Entendeu? Então, são exemplos que eu estou dando para vocês sacar que a visão paternal na igreja, ela é ampla. Não é só, tem que ter alguém para cantar e tem que ter alguém para pregar. Ponto. Não, cara, vai muito além. Vai muito além. Vai muito além. Tu entende por que às vezes eu estou em casa e eu estou quase louco? Porque eu tento ficar pensando nessas coisas, entendeu? Formas de arrecadar mais, tentar postar vídeos, uma série de vídeos. Eu estou tentando há tempo já uma forma de... É mais do mesmo, sabe? Eu quero ver se eu crio alguma forma de ter patrocinadores. Gente que vai ajudar na missão aqui de forma recorrente. Só que, tu vê isso... Cada vídeo do YouTube de igreja que tu abre, os caras estão falando disso. É só mais um daí, entendeu? Então, eu fico pensando nisso, a minha cabeça está assim, e às vezes sozinho, às vezes eu estou pensando e eu me irrito comigo assim, sabe? Eu fico, mas nem inventa essas modas, sabe? Quem olha pela janela, acho que eu estou louco, assim, já vem com Rivotril pro meu lado. Sabe? Já vem com calmante, assim, toma essa água de melissa aí. Porque, cara, sabe? E como eu disse, nós precisamos de ajuda. Homens precisam de ajuda. Entendido, gente? Sim ou não? Então, José, ele não ficou achando empecilho, conjecturando, ele não ficou, sabe, botando desculpinha. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer e dá uma desculpa ou outra. É próprio nosso isso. Depois do Éden, a gente tem esse costume. Deus manda eles saírem dali. Deus não explica mais nada. Só que, lembra, na época não tinha poste de luz. Eles saem de noite, no escuro, para ir para o Egito. É longe. É longe para Dedéu. Ele só bota as mochilas nas costas, pega a mulher, pega o bacuri e vai embora. Tu entende como esse cara é macho? Cara, José é ralado demais, cara. José é ralado demais. Ele não ficou inventando moda, ele não ficou inventando desculpa. O cara é ralado. Deus manda o anjo vem, fala, não dá muito detalhe, só diz, vai porque estão querendo matar o bebê. Ele, fechou, vou lá. Deu. A gente precisa disso aqui. Simplesmente obedecer a palavra. A gente tem duas opções. É o caminho difícil, que é o que Deus tem para nós, e não é fácil. Jesus falou, né? A porta é estreita, tá? Por isso que eu estou tentando emagrecer. Nossa, nada a ver, né? É que na minha cabeça ia ficar tri engraçado. Em latim é mais engraçado. Nem isso vocês sacaram, né? Ninguém olhou eu para três crianças. Puxa vida. Ué? Não lembra Não lembra do... Aquele o Piazinho falando? O Franklin, em latim é mais engraçado. Daí ele pensa, ele sabe falar latim, né? É verdade. Nós temos duas opções. Uma é o caminho difícil, mas é o caminho com Deus. Outra é um caminho mais fácil, mas é o caminho de morte. Cara, o Leandro leu Provérbios aqui antes. O caminho para a morte, ele é muito fácil. É muito fácil. Eu aconselhei hoje uma pessoa que simplesmente, de junho para cá, está em pecado porque resolveu. É muito fácil, entendeu? Não consegue casar, então vamos pelo caminho mais fácil. O caminho de maior responsabilidade não tá difícil, é complicado. Sacou? Então, vamos pegar o caminho mais fácil.
Só que esse caminho para a morte, ele é muito fácil. Só que ele acaba em morte. Terceiro lugar. Um homem que cultiva uma visão paternal é um pai pronto para proteger. Pronto para proteger. O que José faz? Ele pega a família e vai para o Egito, né? Falei, ele botou um pouco de gasolina ali no burrinho só para chegar lá, depois ele via para voltar, entendeu? Tipo, Misael hoje, o pastor, só tem que fazer o dinheiro da gasolina. Depois a gente vê o resto da semana. José tá assim, cara, ele só pega, bota a família ali e vamos, foi. Por quê? Porque é ele que protege a família. Pais, homens que assumem responsabilidade entendem que a proteção da família cabe a si. Tipo, a tua família, a proteção dela é responsabilidade tua. Não é do teu vizinho, não é do pastor, não é dos irmãos, não é da sociedade, não é do governo. José não ficou pedindo auxílio do governo, sabe? Pô, não tem aí um subsídio. Não, cara, o próprio governo que queria matar o bebê. Era o rei que queria matar o bebê. Então, só vamos embora. Por quê? Porque ele entendeu que é ele que tem que proteger a família. Simples. Já tem algumas vezes aqui que eu já falei para alguns caras, tu precisa comprar uma arma. O lugar que tu mora não ajuda muito. Tu precisa entender que a tua família depende de ti. Simples, cara. É A mais B, entendeu? É 2 mais 2 igual a 5. É simples. Eu sou pós-moderno, então a verdade é relativa, entendeu? A proteção da tua casa é tua responsabilidade. Lembra, eu falei da outra vez, semana retrasada, isso inclui nossa saúde. Isso inclui tu estar apto para cuidar da família. Isso inclui tu te programar para não ter que outro vir e assumir o teu lugar. A gente não precisa fazer que nem Judas, né? Outro vem e tome o seu lugar. Cara, eu não quero que outro venha e tome meu lugar. Não, meu travesseiro babado é meu. Eu não quero que outro cara venha fazer isso. Entendeu? Vamos lá. Em quarto lugar. Um homem que tem uma visão paternal é um homem pronto, é um pai pronto a esperar. Versículo 14 de novo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Início do versículo 15. Onde ficou até o quê? A morte de Herodes. Cara, José foi para lá e ele ficou esperando. Ele não ficou cuidando do relógio. Ele não ficou atucanado, entendeu? Ele não ficou desesperado, sabe? Parece que tá com formiga no fiote, sabe? Parece que o cara não para. Tá com um bicho carpinteiro. O José não é esse cara. Ele foi para lá ele ficou. Simples. A gente vive num mundo imediatista hoje. A gente quer as coisas para a hora, para agora. Ah, se não for assim, tá ruim. Se não for desse jeito, tá ruim, tá complicado. A gente está aprendendo com José aqui que nós temos que ter paciência. Nós precisamos de paciência. Paciência é uma virtude e nós precisamos dela. Porque Deus vai trabalhar por meio da paciência em nós. É dando situações em que a paciência será fortalecida, exercitada. Já parou para pensar que às vezes aquilo que tu tanto ora, que tu tanto pede, que tu tanto deseja, Deus ainda não te deu porque realmente Ele quer que tu trabalhe a paciência? Essa agonia que a gente fica, sabe? Cara, essa semana eu comprei essa bosta aqui, ó. E demorou uns dias para vir e eu já estava agoniado. Mas para vir dali até aqui, tanto tempo assim, sabe? Tu já fica. Por quê? Porque acostumou. Não, entrega em 2 dias, entrega, sei lá o quê. A gente acostumou assim, tu quer as coisas para ontem. Tu compra hoje e tu quer ontem. É ou não é? A gente está nesse mundo imediatista, cara. Só que Deus não trabalha desse jeito. Deus leva tempo, Deus tem o tempo dele. Deus tem o tempo dele. E às vezes a gente tem que saber esperar pelo tempo de Deus.
A gente tem que saber esperar até que Deus encerre algum ciclo. Deus queria que ele esperasse até que Herodes morresse. Deus ia matar Herodes em algum momento. Só que no tempo dele, não do de José. A gente precisa entender que muitas vezes nós temos que saber esperar as temporadas, os ciclos, ok? Deus está encerrando um ciclo para te colocar em outro. E nisso ele quer que tu exercite a paciência. Ele quer que tu trabalhe a tua espera. Tá entendendo? Sim ou não? Detalhe, só que muitas vezes ele vai te colocar numa situação de crise. Perseguição e desejo de morte do filho, fuga para uma terra pagã, gente estranha, com gente esquisita. Sabe? Por quê? Porque Deus está trabalhando, cara. Deus continua trabalhando, só que no tempo dele, do jeito dele. José poderia ter desejado, né? Pô, podia ser um lugar mais confortável, para um lugar que eu conhecesse os vizinhos, sei lá, fosse perto dos parentes. Mas é só pepino, né? Geralmente é só pepino. Mas tem gente que quer, pô, podia ser perto dos parentes. Não, cara. Deus quer que tu pare de ser um cara afobado. Deus quer que tu mostre. Deus quer que tu demonstre para tua família alguém que sabe esperar o tempo de Deus. Deus quer que tu seja um cara sem crise existencial, porque a coisa não aconteceu no tempo que tu queria. Sacou? Sem tu tá, meu Deus, e agora? Ai, ai, ai. Calma. Deus não perdeu o controle. Certo? Em quinto lugar, por último. Um homem com uma visão paternal. É um marido de uma mulher espetacular. Primeiro, quando José soube que Maria estava grávida, o que ele fez? Quem lembra? Não lembra? Oi? Não, antes disso. Ele intentou abandonar ela. Lembra? Ele pensou, cara, eu vou romper esse noivado. Não é para mim. Não estou pronto para ser pai. Hoje é o que tu ouve. Ai, não estou pronto para ser pai. Não entendo isso. Mas, enfim, José sabia que ia dar treta. Maria grávida, do nada. Como assim? Sem ele estar casado? Ué. Vai dar ruim isso aí, cara. Vai dar confusão. E aí ele pensou na dele assim, pô, cara, acho que eu vou... Só que ele amava ela. Ele pensou, eu vou sair secretamente para não dar muito bafafá. E aí ele recebe o aviso de não, né? Fica com ela, cara. Tá de boa. Tá tudo nos conformes, ó. Não tem pecado escondido, tá? Não tem nada aí. Tá tudo certo. Foi bem que nem Deus quis. E ele fica com ela. Ele poderia ter abandonado ela. Muitos homens teriam feito isso. Homens. José ficou do lado, cara. Outra coisa. Eu já preguei um sermão sobre isso no Natal retrasado. No final de 2023. Lembram? A adolescente. Maria era uma adolescente aqui. Estima-se que ela tinha entre 14 e 16 anos. Ou seja, ela também não estava pronta. Só que ela era uma menina piedosa, uma mulher piedosa. Cara, e José está do lado dela. Ele escolheu ficar com ela. Ele teve a liberdade de decidir isso. Aí a gente... Tá, mas cara, pastor, eu já sou casado, cara. Não é o mesmo caso, não tem como escolher outra mulher. Não, justamente, cara, tu já escolheu. Mas tu tem como fazer ela florescer. Se a tua mulher não floresce, a responsabilidade é tua, a culpa é tua. A mulher dentro de casa, ela vai florescer ou murchar. Se tu fica pensando que a tua mulher não é como as outras, mas a fulana é mais madura, uma cristã mais madura. Queria que minha esposa fosse assim.
Eu queria que minha esposa cuidasse disso e daquilo, ou se cuidasse, que nem a fulana. Cara, é tu que tem que fazer isso. Tu que vai encorajar, tu que vai fortalecer, tu que vai conduzi-la para isso. Tá entendendo? Não é o caso de tu pegar uma mulher pronta e achar que é isso. Deus vai te dar uma mulher prontinha. Não, tu também não é prontinho, animal. Olha para o espelho e tu vai ver. Aliás, é desesperador. Se tu olhar no espelho, meu, e tu for honesto, tu vai ficar com muita pena da tua mulher. Não, faz melhor. Sai do banho e olha no espelho. É desesperador. Vocês estão achando que não? Faz isso, cara. Sai do banho e olha no espelho. Cara, tu vai começar... Jesus Maria José, sabe? Misericórdia. Gilmar tá com carinho de... Não, comigo não. Para, Gilmar. Cara, se tu olhar no espelho, tu vai ficar com muita dó da tua mulher. Inclusive os solteirinhos, eu tô falando, não é? Vocês não vão achando não que é só pros casados. Coitada da varoa que vier aí. Tomara que ela não tenha visão muito boa. Tomara que ela não tenha visão muito boa. Olhar pro João, ver aquela carinha ali. Ah, tomara que tenha uma miopia aí, de uns 5 de miopia, sabe? Para não ver muito bem. Cara, olha só. A tua mulher, ela vai desenvolver ou não com base naquilo que tu fizer em casa. Tá? A tua mulher pode ser fenomenal, como pode ser um demônio. Muito disso vai ser com base no que tu fizer. Exatamente assim, não é exagero. A tua mulher pode amadurecer, pode florescer, pode ir cada vez mais perto, se aproximando mais da mulher de Provérbios 31, como ela pode ir cada vez mais dificultando a tua vida. Quando tua mulher faz algo que tu não quer ou que tu não gosta, como é que tu reage? Tu fica emburradinho? Tu responde mal? Tu retribui? Quando dá uma discussão, tu tenta pesar um pouquinho mais? Não, agora ela vai me ouvir. Tu tenta, sabe? Tu encerrou de falar, não precisa mais falar. Tu ainda tem uma coisinha para falar? Tu quer largar só mais uma coisinha? Ela tem que ouvir. Como é que é? Ou se dá qualquer treta em casa, tu é o que dá o primeiro passo. Não, mas foi ela que errou. Mas e daí? Fomos nós que erramos e Deus foi quem deu o primeiro passo. Foi nós que erramos, nós pecamos, nós nos afastamos. Nós somos rebeldes e Deus vem e nos busca. Por que a gente não faz isso? Não, mas o que vai parecer se eu for lá? A gente tem esse orgulho, a gente tem essa... Como se nós tivéssemos alguma condição de ser orgulhosos. E aí tu não vai atrás da tua esposa, tu não quebranta o coração na hora que pode. O que tu faz? Tu endureceu mais. Tu dificultou a tua própria vida. Entendeu? Tu dificultou a tua vida. Se tu não tomou a iniciativa, não deu o primeiro passo, não demonstrou a ela como agir, ela não vai aprender por si. Ou tu acha que uma coleguinha vai ensinar ela? Ou tu acha que a novela vai ensinar? Ou tu acha que a criadora de conteúdo vai ensinar isso para ela? Entendeu? A questão é, nós precisamos, assim como José, ter uma visão paternal. Nós precisamos saber que a mulher ao nosso lado vai florescer ou não de acordo com o que a gente fizer. José viu quem Maria era muito antes da história ver quem Maria era. José soube antecipar isso. Ele soube escolher uma mãe. Ele soube permanecer ao lado dela, possivelmente na hora que ela mais seria esculachada. Ele ficou ali. Ele permaneceu. Ele não largou ela pro bandido, entendeu?
tu não humilha tua mulher, tu não larga. Quando ela faz algo de errado, tu não concorda com os outros na frente para parecer que tu é... Não, cara. Tu protege a tua mulher. Não, que tu protege ela de Jesus. Eu já expliquei isso aqui. Tu tem que saber agir. Mas a questão é, tu não é o primeiro a oprimir, a humilhar, a pisotear. Entendeu? Sim ou não? De novo, nós temos dois caminhos. Um difícil e um de morte. Tem caminho fácil, só não é o com Deus, é o de morte. Se nós quisermos andar com Deus, ter auxílio de Deus, ter fortalecimento de Deus, porque uma vida assim, um homem que age desse jeito, sozinho ele não consegue. Ele precisa do Espírito Santo. Ele precisa que Deus o capacite. Amém? Vamos orar? Depois eu quero que vocês conversem. Pode ficar de pé, vamos orar já. E eu quero que vocês conversem nas mesas sobre o que tem dificultado na vida para vocês ter essa visão paternal. Quais têm sido os empecilhos? Quais têm sido as tentações para que vocês mantenham uma visão paternal? O que precisa acontecer? O que a gente precisa fazer para ajudar? E também, o que nós podemos fazer para ajudar a trazer aquele cara que tu está convidando para vir? Certo? Essas duas questões. Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu nos ensina, Senhor, tanto o que não fazer, nós vimos na última reunião, quanto tu nos ensina o que fazer. Nós estamos vendo hoje. Ajude-nos, Senhor, a ser esses caras, a ser como José, que tem essa visão paternal, que tem esse cuidado, que tem essa postura. Ajude-nos, Senhor, a não ficarmos botando empecilho nas ordens que tu nos dá, mas simplesmente obedeçamos. Ajude-nos, Senhor, a sermos homens cheios do Espírito Santo, sensíveis à tua vontade, sensíveis aos sussurros do Espírito, sensíveis ao mundo espiritual. Dá-nos discernimento, Senhor, para que possamos conduzir a nossa casa da maneira como o Senhor acha que deve ser. Dá-nos discernimento para sabermos interpretar, Senhor, as situações em que vivemos, a época em que vivemos. Dá-nos discernimento, Senhor, para sabermos definir as vozes que a gente ouve. Para sabermos, Senhor, definir e discernir, de fato, as vozes que tentam influenciar a nossa casa. Em nome de Jesus eu te peço. E que, sabendo como agir, nós venhamos fazer. Que nós venhamos fazer com que nossa casa floresça, com que nossas esposas sejam mulheres que amadureçam, com que nossos filhos sejam crianças e jovens que venham viver a vida no temor do Senhor, e que a nossa igreja seja uma igreja fortalecida por homens que se empenham para ser como José nessa passagem. Em nome de Jesus. Amém.